gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar no tempo, vamos para o ano de 1973, mais ou menos. Eu não sei se você, quando criança, você algum dia sonhou em sair da sua terra natal, viajar, conhecer pessoas diferentes, conhecer um lugar diferente, porque eu já tive essa vontade. Então nós vamos voltar no tempo. Se você está chegando agora, não saia daí, porque você vai conhecer a minha história, a minha primeira viagem quando criança. Deveria ter aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, por volta de 1973, aproximadamente. Estava eu assistindo um desfile de 7 de setembro, numa praça principal. E eu, quando criança, meu maior sonho, como eu sempre fui uma criança assim muito curiosa, sempre queria explorar coisas novas, ver coisas diferentes. Eu já estava um pouco enjoada da minha pequena cidade, porque era uma cidade muito pacata. E para mim, o interessante para mim era conhecer coisas diferentes. Eu queria muito viajar, era meu maior sonho, era viajar. Então estava eu lá, né, assistindo aquele desfile, né, ali, que é uma das coisas também que eu gosto bastante, assistir desfile de 7 de setembro, né, e de repente chega meu irmão mais velho e me chama: Sirlene, a minha mãe disse que era para você ir para casa. Ele me procurou e me encontrou assim fácil, né, ele sabia que eu ficava em frente a um ponto comercial, né, assistindo, e aí ele me chamou, né, e aí eu vim com ele. Quando chegou no meio da estrada, ele começou a falar: Sirlene, você não sabe o que foi que aconteceu. O nosso pai chegou. Aí eu já comecei, né, a ficar contente, já comecei a ficar alegre, né, que meu pai tinha chegado. Meu pai trabalhava fora, né, e aí disse que ele tinha chegado. Aí eu comecei a ficar alegre. Então ele disse assim: olha, nós vamos fazer uma viagem. Gente, vocês precisam saber como eu fiquei alegre, como eu fiquei feliz. Eu pulei de alegria no meio da estrada. E meu irmão disse assim: começou a bestagem. E eu não estava nem aí com o que ele tinha dito. O que eu queria mesmo era extravasar aquela minha alegria, aquela minha satisfação, a minha realização de viajar pela primeira vez na minha vida. Naquela época não se viajava quase, né? Não se viajava de repente, não se viajava, ficava mais, era na pequena cidade, ali com os pais, né? Vivendo o seu dia a dia, então não se viajava. Então, para mim, era a minha realização. Chegando em casa, então a minha mãe já estava já ajeitando as coisas, pegando as coisas essenciais, né? Não ia levar muita coisa, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia passar. Então ela começou a arrumar as coisas, né? Porque a gente ia viajar dia seguinte, nós não ia ter muito tempo para preparar muita coisa. Então ela me pediu que eu ajudasse. Aí eu já fui perguntando para onde é que a gente ia. Meu pai tinha saído para providenciar algumas coisas, então eu comecei a ajudar ela, né, a arrumar as coisas. Eu sei que, enfim, fomos dormir meia-noite, para 3 horas da manhã a gente ter que acordar. E eu comecei aquela ansiedade, como seria aquela viagem, como seria aquele lugar. E aí eu comecei a imaginar: eita, vou sair. E a minha amiga, eu tinha acabado de fazer uma amizade com uma menina, né, na escola, mas só a alegria de poder viajar. Eu digo: não, mas eu vou viajar, quem sabe eu mando uma cartinha para ela. Enfim, começamos a arrumar as coisas. Nós tínhamos pouco tempo, nós apenas tínhamos uma parte da tarde para a gente arrumar todas as coisas. E fomos dormir por volta de 10, 11 horas da noite. A minha mãe bastante cansada, eu cansada. Eu tinha um irmão pequeno, mais ou menos de um ano e pouco, porque ainda era uma criança de mamadeira. Enfim, começamos a arrumar tudo, né? Fomos dormir. Quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, nós acordamos. Mãe saiu acordando cada um dos meus irmãos. E aí nós começamos a nossa peregrinação, a nossa viagem. O meu sonho ia ser realizado, porque eu ia viajar. Era o meu sonho, era a vontade de viajar. Eu queria explorar alguma coisa, eu queria conhecer coisas novas, pessoas diferentes. Queria saber como era a cultura do povo, do lugar, enfim. E aí, né, a gente acordou, cada um pegou o seu pacotinho, a sua mochilinha, a sua sacolinha. E aí saímos de estrada fora, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí nós saímos para fazer aquela viagem. Chegamos à rodoviária, né? Entramos no ônibus. E aí que começa. Aí é que começa a minha aventura. Aí, gente, eu não conto para vocês. Como naquela época
que eu falei anteriormente, a gente não viajava, não se podia ter nenhum jeguinho, quanto mais andar de carro. Então começa o meu dilema, começa o meu pesadelo. Por que o meu pesadelo? Porque, gente, eu comecei a enjoar. Sabe o que é você enjoar? De você ficar tonta, de você botar tudo para fora. Meu pai comprava milho no meio da estrada, meu pai comprava laranja e a gente chupava, meu pai dava palito, a gente colocava na boca e nada, era nada. E eu enjoando o tempo todo e abria as janelas e tentava respirar o ar da natureza e nada, e eu enjoava, e não só eu, né, mas tinha alguns dos meus irmãos que também estavam enjoando, né, os menores, o meu outro irmão sentou mais na frente. Quando o meu irmão olha para trás, que vê aquele cenário, ele diz, poxa, ele ficou até um pouco envergonhado, então ele saiu daquela cadeira, passou lá para trás, passou lá mais para frente um pouquinho, e nós ficamos naquele dilema. Fizemos aquela viagem, foi uma viagem assim, muito sofrida. Gente, eu estava exausta, sabe o que é uma criança assim exausta, uma criança assim já debilitada, porque eu não tinha mais forças para nem sequer virar de lado para fazer vômito, eu já vomitava, era em cima de mim. Então eu comecei a suar frio e fraca e contava os minutos, pai, que hora que a gente vai chegar? Daqui a pouco, minha filha, não se preocupe, daqui a pouco, tenta deitar um pouquinho, tenta dormir um pouquinho e respira fundo. Ninguém lembrou de comprar nenhum remédio para enjoo, certo que já existia, né? E fizemos aquela viagem, foi uma viagem assim muito dolorida, muito cansativa, muito exausta. Nós chegamos naquele destino por volta de umas 5h40 mais ou menos, e aonde a gente ia ficar era assim um pouco distante do centro da cidade. A gente precisava pegar carro para chegar até o local aonde a gente ia morar, né? Ficamos numa fazenda de uma mulher e nessa fazenda ficava próximo a empresa que meu pai ia trabalhar, né? E aí nós chegamos naquele lugar, e quando a gente chegou naquela casa, a senhora nos recebeu, né? E nos avisou que aquela casa a gente não poderia fazer fogo dentro de casa, porque para que não estragasse o piso, e o piso era cimento. Naquela época nem todo mundo tinha assim cerâmica nas casas, era feito de cimento. E nós encontramos aquela casa vazia, sem nada, não tinha fogão a lenha, não tinha fogão a gás, e aí a minha mãe teve que improvisar aquele fogo, né, com 3 pedras, né, e botar a panela no fogo. E aí a primeira coisa que ela foi fazer foi preparar o mingau para o meu irmão mais novo. E aí ela me pede para mim segurar o meu irmão mais novo. Gente, eu já não tinha mais força para me manter nem sentada, quanto mais para segurar uma criança. Então eu me recostei na parede, né, e coloquei o meu irmão só apenas encostado em mim. Tudo que eu queria naquele momento era encontrar logo uma cama e dormir, para acabar todo aquele enjoo, o barulho da viagem, né, que ainda estava na minha cabeça, o balanço daquele ônibus. Tudo que eu queria era dormir e ver logo o dia amanhecer, porque eu já queria explorar, eu já queria ver o que era que eu ia encontrar pela frente, o que é que eu ia ver logo em primeira mão. E aí eu fiquei firme ali, né, encostada sobre a parede. Aí a minha mãe fez aquele fogo, né, preparou a mamadeira do meu irmão, e aí ela deu a mamadeira para meu irmão, ela preparou alguma coisa para a gente, né, arrumou um frande, né, para poder fazer aquele cenário, aquele fogo, né, os 3 tijolos, arrumou lenha por ali mesmo no quintal, e aí preparou a mamadeira, depois preparou um lanche para a gente. Dormimos. No outro dia, quem estava de pé para começar a explorar e ver algo de diferente? Eu, né, eu e o meu irmão de aventura, né. Então, cedo levantei, né, e saí já para ver o que é que ia ter de diferente. Nós tinha uma porteira, né, ou melhor dizendo, uma cancela que saía dessa fazenda para chegar a essa rua, e nós caminhamos um pouco, eu e meu irmão, e nós já nos deparamos com um bairro assim que ficava no lado de baixo e a gente ficava no lado de cima. Então eu já vi logo assim, era tipo uma cidade, parecia mais uma cidade, era um bairro bastante grande, ficava bem embaixo. E aí eu vi que lá tinha
uma refinaria, uma usina, alguma coisa, e tinha um bueiro muito grande e soltava aquela fumaça, e aí eu fiquei olhando de cima, né, aquela menina curiosa, né, que queria muito saber como eram as coisas lá fora, eu e meu irmão. Nós voltamos para casa, né, fomos tomar café, né, e aí no outro dia eu comecei a explorar o local onde eu estava morando, né, passamos um período ali, né, e aí eu lembro que o meu irmão mais velho, ele foi trabalhar em uma oficina, e ele trabalhou durante 2 meses. Durante esses 2 meses que ele trabalhou, a pessoa que contratou ele não pagou. Então meu pai viu que ia ter problema no futuro, então achou melhor tirar ele, porque já que a pessoa já tinha ficado com ele 2 meses, nem sequer uma gratificação deu para ele, então meu pai achou por bem mandar ele de volta. Colocou meu irmão mais velho de volta no ônibus e mandou de volta para casa, né? E nós ficamos ali, passamos algumas dificuldades, né? Eu fiz uma amizade com uma moça lá, né? Uma adolescente, né? Uma já adolescente. E ela tinha uma irmã, a irmã dela não simpatizou comigo. Sempre que ela topava comigo, ela procurava fazer alguma coisa para me deixar irritada. E meu pai procurou também escola para ver se conseguia vaga para colocar a gente, mas não conseguiu. E foi aí que ele descobriu que tinha uma moça que dava banca para criança, né? Banca é o reforço, né? Para crianças que estão sem escola, ou crianças que estão fracas na escola, para fazer as suas tarefas, seus deveres. Então meu pai pegou e me botou naquela banca, eu e o meu irmão, que ele é junto de mim. Então nós ficamos ali naquela banca, né, fazendo as nossas atividades, né, ela passava as tarefas, a gente fazia ali naquele local, fazíamos a tarefa para trazer para casa, e teve um dia que ela deu um intervalozinho, né, e foi fazer uma merenda para ela merendar lá com a família dela, e nos deixou dentro de um quarto. E esse quarto, ele não era assim muito ventilado, era um pouco escuro, não tinha muita ventilação, e eu já estava que não aguentava de calor. Então eu chamei meu irmão e disse: olha, a gente não está aguentando mais ficar aqui nesse quarto, então vamos sair lá para fora. Resolvemos sair para ir para aquele quintal. Ficamos lá, e de repente, quando aquela moça que nos dava a banca chegou, ela disse: por que você não ficou lá dentro? Eu disse: não, porque a gente estava sentindo calor e lá tá muito ruim para a gente ficar. E ela olhou para mim e disse: parece que essa menina é louca. Aí eu era muito atrevida, né, a menina curiosa e atrevida. Meu irmão ficou quieto e eu respondi para ela: se eu fosse louca, eu não estaria aqui estudando, né? E aí ela se calou. E nós ficamos ali alguns dias. Aí eu comentei esse assunto para meu pai, né? Então meu pai viu que não dava mais como eu estudar com essa moça, né? Porque ela, além de querer que a gente ficasse em um quarto escuro, sem ter assim liberdade, às vezes a gente sentia sede e ficava com vergonha até de pegar uma água para tomar. Então meu pai resolveu nos deixar em casa e fazendo algumas coisas em casa mesmo, né? Fazendo algumas tarefinhas escolar em casa mesmo. Fazia alguma coisa e ia copiando, fazendo uma cópia, enfim. O tempo foi se passando, as coisas foram ficando pior. E aí meu pai, resumindo a história, meu pai resolveu trazer a gente de volta para a nossa terra. Ficamos aquele período lá, mas um período em que nós não conseguimos fazer muita coisa, né? Não conseguimos um trabalho para minha mãe, né? Só o meu pai só trabalhava, e ele foi ver que a situação ficou pior do que como nós estávamos na nossa cidade, porque na nossa cidade a gente não pagava aluguel, a gente tinha nosso quintal, a gente tinha o nosso pé de fruta, né? E lá a gente tinha que comprar tudo, então as coisas ficaram mais difíceis, já que meu irmão tinha voltado. Então meu pai achou por bem trazer a gente de volta. Então ele resolve tornar a pegar a gente, né? E trazer de volta para a nossa terra. Mas aí quando nós chegamos mais ou menos na cidade de Jacobina, nós já chegamos já de noite, e era um período de inverno, lembro-me muito bem disso, era um período de inverno. Quando nós chegamos na cidade de Jacobina, nós já chegamos assim num horário muito tarde, né, e precisava vir para casa naquele mesmo dia. Então meu pai foi em busca de um carro, né, e procurou um carro, achou, aí fretou aquele carro não tinha uma porta. E quem vinha do lado dessa porta, em pleno inverno? Euzinha aqui, né? Sentei ali do lado, me segurei ali naquela poltrona.
e muito frio, muito gelado. Foi assim um período assim muito friento, né? E vocês pensam que eu vinha com uma jaqueta muito chique, muito bonita, ou uma blusa muito confortável, muito quentinha? Não. Eu vinha apenas com um paninho sobre os meus ombros, né? Porque a situação naquela época não era muito boa, não era das boas, né? Então as famílias saem em busca de dias melhores, de algo melhor, e às vezes enfrenta dificuldade. A minha aventura, que eu pensava que ia ser um mar de rosa, se tornou para mim um pesadelo, porque eu achava que ia ser tudo a mil e uma maravilha, mas no entanto não teve tantas maravilhas, né? Foi muito sufoco, mas a gente estava ali unido com a família. Voltamos para casa, né? Eu naquele carro, né? Sentada naquele carro que não tinha porta, enfrentando todo aquele frio. E quando nós chegamos em casa, né? Nós fomos nos agasalhar, minha mãe foi preparar também a merenda e nós ficamos. Mas nessa história, o que nós podemos aprender, o que eu aprendi com essa minha aventura, com esse meu desejo de viajar pela primeira vez, o que foi que eu aprendi? Que nem sempre os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos desejos, eles passam por um mar de rosa, só mar de rosa, e a gente não enfrenta problema. A gente enfrenta os problemas da vida. Eu enfrentei um problema, né? Eu enjoei a estrada inteira, né? Passamos dificuldade, né? Mas uma lição eu aprendi, que quando a gente está junto com a família, a gente consegue, a gente sai mais amadurecido. E aprendi também que nas viagens, nos sonhos da gente, a gente também passa pelos tropeços, a gente passa pelas dificuldades, tem os espinhos, né? Tem os espinhos, e para a gente chegar num lugar florido, num lugar bonito, num lugar maravilhoso, é preciso primeiro passar pela prova. E para mim aquilo ali foi uma prova, né? Porque às vezes eu buscava a felicidade no lugar dos outros, com outras pessoas, e no entanto, às vezes a felicidade estava ali tão pertinho, né? Eu só precisava ter um pouquinho de paciência, né? Porque as coisas iam melhorar ali mesmo naquele lugar. Mas eu achava que viajar seria a melhor coisa. E eu não estou dizendo que viajar não seja, mas eu falo nessa circunstância de querer achar que lá no lugar dos outros, né, ia ser as mil e uma maravilha, que não se ia passar dificuldade, que não se ia passar por nenhuma prova. E eu passei por essa prova. E eu tirei a lição que estar junto com a família é a melhor coisa, e que a gente junto com a família, a gente consegue, né? Mesmo sendo difícil, mas junto com a família, a gente aprende a lição, a mulher ali com o esposo, com os filhos, né? Um ajudando o outro, curtindo a alegria um do outro, ou que seja a tristeza, ou que seja a dificuldade, e que para a gente chegar nas melhores coisas, para a gente alcançar o nosso alvo, tem que passar primeiro pela luta. Então essa foi a minha história, esse foi o meu desafio, foi o meu, digamos assim, um exemplo assim para a gente tirar como é que a gente chega a algum lugar passando pelas dificuldades, e como a gente aprende mesmo na dificuldade. E eu aprendi isso mesmo quando criança, né? Mas foi assim, foi bacana porque eu realizei de uma certa forma, eu saí, né? Mas foi preciso eu passar por isso para poder eu entender. Então essa foi a minha história, foi a minha primeira viagem, né? Foi a minha aventura, né? Mesmo passando por essa dificuldade, né? E é isso aí, gente. Você que está chegando agora, né? Se você achou essa história interessante, quem sabe você passou por uma semelhante, né? Deixa aí o teu recadinho, né? Se inscreva aí no canal, deixa aí o teu joinha, né? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E tudo de bom para você. Um abraço para aqueles que já se inscreveram. E um abraço para aqueles que estão chegando agora, que irão se inscrever, tá bom? Até lá e muito obrigado.